Bom, vamos para mais uma aula aí no GlobalFlix. Hoje tem bastante gente pedindo sobre periodização, então a gente vai começar ali a abordar diferentes periodizações ali. Vou ver se eu consigo trazer algo mais prático também. Bom, vamos lá, essa lousa não cabe tudo, mas talvez eu possa fazer uma aula segmentada por slide também. Eu não gosto muito, mas dá para fazer. Bom, vamos lá. A aula vai ser sobre periodização ondulatória, tá bom? O que é uma periodização ondulatória? Temos a periodização linear e a periodização ondulatória. Próxima aula talvez eu fale da linear, e agora a gente vai falar da ondulatória. Como se baseia a periodização ondulatória? Como o próprio nome já diz, é uma periodização onde ela modifica bastante, principalmente as faixas de intensidade, né? E eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, né? Então, caracterizando essa periodização ondulatória no treinamento. Temos ali mudanças na intensidade, né? Então, a gente pode ter mudanças diárias na intensidade. Por exemplo, cada dia trabalhar numa faixa de repetições, vamos ver que você trabalha segunda de 6 a 8 repetições máximas, terça de 12 a 15, quarta de 4 a 6, sexta, enfim, uma periodização ondulatória semanal, diária, né, no caso diária, modificando a faixa de intensidades diariamente. Por exemplo, treino de quadríceps, vou trabalhar com repetições mais baixas, 6 a 8 repetições máximas, nessa intensidade de 80% a 90% de um RM. Aí, terça-feira, eu vou trabalhar numa faixa de repetições mais alta para o treino de peito, por exemplo. Aí vai ser de 10 a 15 repetições máximas, tá? Isso vai modificar o resultado a médio e longo prazo? É isso que a gente vai explorar aqui nessa aula, tá? Temos também mudanças semanais na intensidade, onde uma semana você trabalha a semana inteira numa faixa, por exemplo, de 8 a 12 repetições máximas, na próxima semana você trabalha de 12 a 15 repetições máximas, na outra semana de 6 a 8 repetições máximas, ou seja, de uma forma ondulatória, oscilando as intensidades aí de trabalho no treinamento, de acordo com a semana ou de acordo com o dia, conforme eu falei, ou até de acordo com o treino, tá? Por exemplo, todo treino de quadríceps trabalha nessa faixa de intensidade, todo treino de peito nessa faixa e assim por diante. Então, ondulatória são essas oscilações de intensidade principalmente, tá? Também pode ter essas mudanças de intensidade em mesociclos pequenos, ou seja, mesociclos de 2, 3 semanas. A cada 2, 3 semanas você modifica a faixa de intensidade. Faz um mesociclo de 2 semanas de 4 a 6 repetições máximas. Aí faz mais 2 semanas, que é um novo mesociclo, de 6 a 8 repetições máximas. E assim você vai modificando a cada adaptação de mesociclo, tá? E mudanças no volume. A gente tem mudanças no volume? Pode ter mudanças no volume, principalmente de repetições na série, né? Se você trabalha, porque repetições é uma variável do volume. Quantidade de repetições na série. Se você faz 15 repetições em uma série, o volume da série está mais alto em relação a 10 repetições, tá? Então você pode modificar o volume de repetições na série. E também pode modificar o volume de séries para o grupo muscular. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa faixa de intensidade de 6 a 8 repetições máximas e um volume de série de 18 a 20 séries para o grupo muscular. Na próxima semana, você diminui. E aí, você tá curtindo o conteúdo dessa aula aqui? Já imaginou você ter acesso a essa e centenas de outras aulas dentro de uma só plataforma para você assistir quando e onde quiser e quantas vezes quiser por menos de R$2 por dia? Você pode ter todo o conhecimento sobre treinamento, seja divisão de treino, estratégia de treino, periodização ou conhecimento de estratégias de dieta para gerar melhores resultados, seja para hipertrofia, emagrecimento, cut, bulk, preparação de atletas. Ou talvez você queira mais conteúdo sobre fisiologia, metabolismo, recursos ergogênicos e farmacológicos. Tudo isso dentro da plataforma mais completa da área de treinamento e nutrição. Clica aqui no link da descrição e conheça tudo que você vai ter acesso na palma da sua mão. Abraço e continue curtindo aí o conteúdo. Valeu! A intensidade para 10 a 15 repetições máximas e aumenta o volume para compensar a diminuição dessa carga, tá? Então a gente pode ter modificações tanto na intensidade como no volume de séries. Normalmente se modifica mais a intensidade, consequentemente o volume de repetições da série. Mas pode ter as modificações de volume de séries e eu vou apresentar essas mudanças aqui. A gente vai ter... É o melhor método? Esse é o melhor método de se trabalhar na periodização? Não sei. A gente tem que fazer uma avaliação antes para ver se esse método está sendo evolutivo e está trazendo o que a gente espera para dentro desse treinamento, para dentro da resposta do físico. Por quê? Vamos supor que você pega um iniciante. Esse iniciante ou intermediário, ele não tem uma percepção de quanto ele consegue levantar de peso.
Vamos supor, você fala para ele, ó, você vai fazer no máximo 6 a 8 repetições nas séries de agachamento livre. Mas ele não tem ideia de quanto ele consegue fazer nessa faixa de repetições. Então, muitas vezes ele faz de 6 a 8, podendo fazer 9 e 10. Ou seja, você já quebra toda a ideia daquela periodização, daquela faixa de intensidade, tá? Aí você fala, ó, vai fazer agora de 12 a 15. E ele faz de 12 a 15 podendo fazer 18, 20. Acontece muito, tá? Quando eu falo repetições máximas, é ele não conseguir passar de 12 ou 15 repetições máximas. Na 15 ele faz corretamente, na 16 já sobe torto ou precisa de ajuda. Isso é a falha de movimento. Quando a gente fala repetições máximas, quer dizer até a falha de movimento, até o movimento sair errado, tá bom? Mas avaliando numa fase constante, sem ficar fazendo isometria de 10 segundos, 12 segundos, não. Constante, você vai descer 1, 2, sobe 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Quando começar a falhar esse movimento, é a repetição máxima e depois disso é depois da falha de movimento, aí você pode estender até a falha muscular em algumas séries. Eu vou abordar isso também, tá? Então, para vocês terem ideia, quando falou repetição máxima, se refere à faixa de repetições que ele vai conseguir executar com boa forma, técnica, amplitude e com uma carga máxima para aquela faixa de repetições. Por exemplo, 15 repetições máximas, 14, 15, ele vai parar mais ou menos nessa média. Conseguiu fazer 16, aumenta o peso para o próximo treino para parar no 14, 15, deu para entender? E intensidade que eu estou falando aqui, talvez alguns não estejam familiarizados ao conceito de intensidade. Num artigo científico, a gente tem intensidade medida como a porcentagem de um RM. Então, o que é a porcentagem de um RM? 100% de um RM, você vai conseguir fazer apenas uma repetição com aquela carga. Uma única repetição com essa carga. Por exemplo, eu faço 240 quilos no agachamento livre para uma repetição com a amplitude e a técnica correta. Na segunda eu preciso de ajuda para subir. Então, 240 quilos no agachamento livre, como primeiro exercício, é minha porcentagem máxima, minha intensidade máxima, é o meu 100%. 110% eu precisaria de ajuda para fazer com a carga. 90% eu teria que diminuir a carga, por exemplo, 90%, vamos supor que 90% de um RM para mim é 210 quilos no agachamento para 5 repetições máximas. 90% de um RM para mim, eu consigo fazer 210 quilos no agachamento para 5 repetições máximas sem auxílio. Então, como eu diminuí a porcentagem de RM, a intensidade caiu. Ou seja, eu consegui fazer mais repetições com menos carga. Então, a intensidade é carga usada na série. Quanto maior a carga usada na série e menos repetições você consegue fazer com aquela carga, maior é a intensidade. E aí, vice-versa. Quanto mais repetições você faz com uma carga, menos intenso é aquela série, tá? Então, a intensidade é a porcentagem de um RM na carga, e porcentagem de um RM na série baseada na carga. Quando eu falo isso, técnica e amplitude. Não é aqueles movimentos curtinhos sem amplitude, não. Tudo torto com ajuda, desde a primeira repetição. Não, é sozinho em movimento completo. Começou a falhar, é a falha de movimento. Não consegue mais levantar o peso de jeito nenhum, falha muscular, tá? Então a gente considera repetição máxima a partir do momento onde tem a falha de movimento. É lógico, se eu usar esse agachamento livre no final do treino, aí eu não vou conseguir bater minha 100% de um RM. Eu vou acabar fazendo menos repetições ou até com menos peso, porque eu já vou estar fadigado a coxa. Aí você tem que basear a porcentagem de um RM na estrutura do teu treino. O porcentagem de um RM no agachamento livre sendo o primeiro, o leg press sendo o segundo, deu para entender? Encaixando essas faixas de repetições e cargas de acordo com a ordem desses exercícios. Bom, então, ele não vai ser o melhor método. O melhor método é aquele onde a pessoa se encaixa bem e evolui bem. Esse é um ótimo método, principalmente para avançados. Eu uso bastante, mas eu uso mudanças em mesociclos. Eu não faço mudanças diárias e muito raramente mudanças semanais, tá? Eu prefiro evoluir e eu vou explicar por que eu gosto de evoluir o treino gradualmente e mudar a faixa de intensidade com o tempo, tá? Então, o que a gente tem que avaliar antes de aplicar o método de periodização ondulatória? Objetivo desse indivíduo. O objetivo dele é hipertrofia? Ótimo. Então, como a gente vai introduzir o método nele? Vamos começar com a semana 1 e a gente vai falar aqui sobre intensidade, volume, né, intervalo, divisão de séries. Aí você vai começar na semana 1, vai ver a resposta e vai fazendo a periodização em cima disso. Então, o objetivo é importante, porque se ele quer trabalhar força, você precisa trabalhar numa faixa de intensidade um pouco maior. Trabalhar ali
de 3 a 6 repetições máximas, no máximo 8 repetições máximas, para ganhar força bruta no movimento, desde que bem executado. Se o objetivo é força, ele fica mais tempo em intensidades abaixo de 10 repetições máximas, tá? Se o objetivo é hipertrofia, ele pode estar oscilando mais essas faixas de repetições. Evolução do treino. Você está evoluindo esse treino no sentido dele estar conseguindo fazer um pouquinho mais de séries conforme vai evoluindo esse treino? Está começando a incrementar um pouco mais de séries, ganhar força naquela faixa de repetições? Vamos supor que você fica 2 semanas trabalhando numa faixa de repetições de 8 a 10 repetições máximas. Daqui 4 semanas você volta de novo nessa faixa de repetições e ele está levantando mais peso nessa faixa de repetições do que levantava antes. Então ele conseguiu evoluir o treino, porque ele está mobilizando mais carga para a mesma faixa de repetições. Ou ele está conseguindo fazer mais repetições com a mesma carga que ele fazia antes. Então você pode ver que isso é a evolução do treino. Conseguir mobilizar mais carga por uma repetição a mais, ou com a mesma faixa de repetição, ou fazer mais repetição com a mesma carga com uma boa técnica. Isso é evoluir o treino. Tem que ser avaliada essa evolução do treino, porque se não está evoluindo dessa maneira, com certeza o treino não está sendo melhor para esse indivíduo. Não está conciliando com o que ele precisa, tá? Nível de treinamento. Você precisa avaliar o nível de treinamento. Se for um iniciante, você não tem uma base de quanto ele consegue levantar. Você tem que ir explorando conforme ele evolui. Fazer o diário de treino. Porque quanto menos treinado é o indivíduo, mais treinável ele é. Por quê? Se ele não tem zero treino, ou um mínimo de experiência de treino, ele tem muito a explorar no treinamento e conhecer. Então você consegue evoluir ele muito mais rápido. Se você traça para ele uma fase de repetições agora, pode ser que semana que vem ele está fazendo muito mais repetições do que essa semana, porque a força evolui mais rapidamente do que a hipertrofia muscular. Então a gente tem que atingir praticamente o ápice da força dele para conseguir explorar melhor as intensidades e a periodização. Quando já for um indivíduo avançado, ele é menos treinável, ou seja, é mais difícil evoluir esse cara, porque ele já está ali treinando muito pesado há muito tempo, e aí para ele conseguir 2, 3 quilos a mais no movimento, exige mais tempo, mais preparação, uma periodização mais longa, tá? Constância, ele vai ter constância nessa periodização ondulatória, porque às vezes você aplica para o cara lá, bom, você vai fazer essa semana de 4 a 6 repetições máximas, só que não é uma semana boa. O cara não está bem, motivação está ruim, dormindo mal, não está conseguindo treinar, perdendo o treino. Ou seja, você acabou de matar aquela periodização ondulatória daquela semana que era de 4, 6 repetições máximas. Aí o que tem que fazer? Remodular para a próxima semana, ver o que encaixa melhor naquela semana para ele. Às vezes aplicar um deload ali sem falhar para se recuperar e esperar ele estar melhor para trabalhar em faixas de intensidades maiores. Então tem que trabalhar nessa constância de acordo com a adesão desse cara. E o suporte nutricional. Você vai trabalhar cargas de 4 a 6 repetições máximas em uma dieta que o cara numa semana que o cara está muito restrito, debilitado energeticamente. Muito difícil, ele vai acabar não conseguindo evoluir o que ele deveria evoluir nessas cargas. Então tente trabalhar com cargas maiores, repetições mais baixas, quando o suporte nutricional está bem favorável. Isso não quer dizer que em cut você não possa fazer isso. Você pode. Às vezes o cara fez um carbo alto ontem, ou às vezes o cara fez uma recarga recente. Você pode trabalhar numa semana de cut com cargas maiores se o cara está confortável para fazer, sem dores articulares e treinando bem. Então dá para aplicar sim, é até bom aplicar essa tensão tão grande no músculo com a carga, desde que bem executado e orientado, tá? E mudanças de exercício. Precisa mudar o exercício no ondulatório? Não é obrigado você ficar mudando faixa de repetições e exercícios toda hora. Você pode mobilizar o trabalho na intensidade e no volume de séries. Você incrementa o exercício conforme a necessidade de variar os estímulos. Vamos supor que você quer trabalhar a parte mais alta das costas, o trapézio, medial para o superior, ali, a montar um pouco a parte de cima. Aí você trabalha com variações onde o vetor de força e a remada vem mais aqui em cima, para você espremer mais essa parte das costas. Se você quer uma parte mais inferior, trabalha com umas remadas mais baixas, cotovelo um pouco mais fechado. E aí você consegue direcionar o trabalho de acordo com a necessidade que o físico apresenta. Por isso que o nível de treinamento do cara tem que estar mais avançado. Porque quando é no intermediário iniciante, você tem que construir a base com exercícios básicos, supinos, desenvolvimentos, remadas livres, agachamentos, leg. E aí ele cria base e força nesses movimentos, e aí você vai incrementando movimentos novos, com ângulos de trabalhos diferentes, e para você evoluir aquele movimento, o que você precisa? Você precisa de tempo. Você não consegue sair de 10 quilos do agachamento para 160 em 2 meses.
você tem que deixar o agachamento livre ali enquanto ele está evoluindo nesse agachamento livre sem limitação. Deu para entender? Então, a bagunça de exercício acaba dificultando a evolução do cara, que ele acaba perdendo parâmetro de carga e repetição daquele movimento. Então, tenha uma base do treinamento e vai incrementando em cima dessa base, tá? Então, vamos lá para o exemplo prático. Trouxe para vocês aqui um exemplo de periodização. A semana 1, vamos supor que esse cara já é um indivíduo treinado, já tem um desenvolvimento muscular bom, já tem percepção do quanto ele levanta nos exercícios, já tem conhecimento dos exercícios que foram estruturados no treinamento para ele ter uma boa prática e execução daqui, tá? Então vamos lá, semana 1 eu coloquei esse cara para trabalhar de 60% a 80% de um RM, o que representa cerca de 8 a 15 repetições máximas, né? 15 repetições máximas dá cerca de 70% de um RM. Ele consegue fazer 15 repetições máximas ali, tá? Numa faixa de 15, 14, 15. 8 repetições máximas é mais ou menos a média de 80% de um RM. Então, a gente tem aqui 8 a 15 repetições máximas.